Olá, olá, gente! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero aí que estejam bem. Bom, então vamos dar continuidade aí à matéria de retas em geometria analítica. Depois que a gente viu a parte da equação geral da reta, hoje a gente vai ver uma coisa muito importante mesmo, que é a equação reduzida da reta e as posições relativas entre elas, tá? Que isso cai bastante assim nos vestibulares em geral, ok? Então, vamos começar. Bom, nós vamos falar, pessoal, primeiro da equação reduzida e nós vamos falar de duas coisas, tá? Dos dois coeficientes que a equação reduzida possui, que é o coeficiente angular e o coeficiente linear. Após isso, nós vamos falar das posições relativas entre retas e para falar das posições relativas entre retas, nós vamos utilizar a equação reduzida. E as posições relativas a serem estudadas serão as paralelas coincidentes ou distintas e as retas concorrentes. E no caso de reta concorrente, você tem um caso particular, que são os casos de retas perpendiculares. Tá bom? Então tem bastante coisa para falar, então vamos começar. Bom, vimos que a equação geral da reta, que passa por dois pontos A e B, é dada a partir deste determinante aqui, certo? E quando a gente resolve este determinante, nós temos uma equação em função de x e y, certo? E a equação é essa daqui, a' x mais b'y mais c' igual a zero, onde o a', b'y e c' são números reais, né? Essa aqui é chamada a equação geral da reta. Bom, tudo isso aqui a gente já sabe. Para a gente partir da equação geral para a equação reduzida, na verdade, o nome equação reduzida também pode ser chamado de equação afim da reta, tá bom? E a equação afim da reta lembra o quê? Função afim. E na função afim, a gente tinha, que a gente viu lá no primeiro ano, a função afim é uma função do tipo y igual a ax mais b, tá? Então, em resumo, é quando você escreve o y em função de x, tudo bem? Então, aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos pegar essa equação geral aqui e nós vamos isolar o valor de y, beleza? Então vamos ver o que vai acontecer quando eu fizer isso no próximo slide. Bom, é claro, né, pessoal, que eu só posso fazer isso supondo o b' diferente de zero, tudo bem? Porque eu preciso ter esse termo em y, ok? Então, isolando o valor do y aqui, nós vamos passar o a'x para lá e o c' para lá. Então fica b'y igual a menos a'x menos c'. Bom, passando esse b' dividindo, né, eu posso fazer isso porque o b' não é zero. Então a gente vai ter menos a' sobre b'x menos c' sobre b'. Ok? Então, nós vamos chamar agora, pessoal, esses coeficientes aqui, menos a' sobre b' e menos c' sobre b', de m e n, respectivamente. Tá? Então, este menos a' sobre b', que é um número real, certo? Nós vamos chamar ele de m, de Maria. E o menos c' sobre b', que também é um número real, nós vamos chamar ele de n de navio. Ok? Então, vamos fazer isso. Bom, então chamando o menos a' sobre b' de m e menos c' sobre b' de n, nós temos então que a equação vai ficar y igual a mx mais n, ok? Então, esta equação aqui, mx mais n, é chamada de equação reduzida da reta R, ok? Então, para a gente partir da equação geral para a reduzida, basta a gente fazer a equação geral, isolar o valor do y e escrever a equação desse jeito, tá? Em função aí em função de x, né? Como se fosse uma função afim que a gente viu lá no primeiro ano. Tem que escrever então uma equação desse tipo, mx mais n. Ok? Então essa aí é chamada de equação reduzida da reta R. Vamos ver um exemplo aqui, pessoal, de como a gente acha a equação reduzida.
Então, eu quero a equação reduzida da reta que passa pelos pontos A, que é 1 e 1, e o ponto B de coordenadas 5 e 3. Eu vou resolver esse problema, pessoal, primeiro utilizando a equação geral da reta, mas um pouco mais para frente na videoaula, a gente vai ver que tem outro jeito da gente achar o M e o N que talvez não, com certeza é um pouco mais rápido, um pouco mais simples, ok? E principalmente na próxima videoaula que eu vou fazer só de exercícios e exemplos resolvidos de vestibular, beleza? Então vamos lá. Bom, então a primeira coisa, né, é a gente montar a equação geral. Então x, y, aqui na primeira linha, né, o ponto genérico, 1 e 1, o ponto A, 5 e 3, o ponto B. Última coluna completa com o número 1. Resolvendo esse determinante, né, copia as duas primeiras colunas aqui do lado direito. Vamos traçar essas diagonais aqui. Sendo que agora para cá, né, nós temos que trocar de sinal. Certo? Então, menos, menos e menos. Portanto, x vezes 1 vezes 1 dá x, y vezes 1 vezes 5 dá 5y, 1 vezes 1 vezes 3 dá 3, 5 vezes 1 vezes 1 dá 5, troca de sinal menos 5, 3 vezes 1 vezes x dá 3x, troca sinal menos 3x, 1 vezes 1 vezes y dá y, troca sinal menos y. X menos 3x menos 2x, 5y menos y, 4y, 3 menos 5 menos 2. Ok. Então, essa daqui seria a equação geral da reta. Para a gente resolver, para a gente achar a equação reduzida, nós temos que isolar o valor de y, certo? Então, vamos fazer isso. Bom, a gente passa o 2x para o lado de lá, o menos 2x e o menos 2 para lá. Então, fica 4y igual a 2x mais 2. Esse 4 que está multiplicando, ele passa dividindo, né? Então, vai ficar y igual a 2 quartos de x mais 2 quartos aqui. Tudo bem? Só que 2 quartos, né? Simplificando, dá meio. Então, y é igual a meio x mais meio. Tudo bem? Então, neste caso aqui, o m é meio e o n também é meio. É claro que isso não é sempre verdadeiro, tá? Neste caso, em particular, deu que tanto o m como o n são iguais e ambos são iguais a meio. Tudo bem? Então, essa daqui é a equação geral da reta. Tudo bem? Se vocês ouvirem algum barulho de martelada, é o meu vizinho que resolveu fazer uma obra bem na hora que eu estou gravando esse maravilhoso vídeo. Tá bom? Os coeficientes m e n da equação reduzida da reta são chamados de coeficiente angular e coeficiente linear, respectivamente, da reta R. Ok? Então, este cara aqui é chamado de coeficiente angular. E este cara aqui, que é o n de navio, é chamado de coeficiente linear. Pessoal, esses coeficientes angular e linear, eles são muito, muito, muito importantes. Especialmente o coeficiente angular, que nos próximos slides eu vou explorar bastante o conceito, né? O que é o coeficiente angular da reta, né? O que ele representa para a gente. Tudo bem? Então, as próximas videoaulas serão... Próximas videoaulas não. Os próximos slides serão de modo exclusivo a falar do coeficiente angular. Tudo bem? E lá no final eu falo do coeficiente linear, porque ele é bem mais simples de ser estudado e de ser abordado. Bom, agora nós vamos falar então de modo mais a fundo dos coeficientes, começando então aqui pelo angular. Então, pessoal, a gente vai pegar uma reta R do plano que passa por dois pontos distintos, A e B. E nós vamos considerar agora, pessoal, um ângulo θ, que é o ângulo que a reta R forma com o eixo das abscissas. Então, vamos pegar aqui dois eixos, tá? O eixo X e o eixo Y. Nós vamos aqui desenhar uma reta R. Tudo bem? Essa reta R forma um ângulo com o eixo X. Professor, é este ângulo aqui do lado esquerdo ou este ângulo aqui do lado direito? Bom, este ângulo aqui do lado direito, né? Porque estou considerando aqui o ângulo sempre medindo no sentido anti-horário. Ok? Então, sempre que a reta R
cruza, intersecta o eixo x, né? Ela forma um ângulo com esse eixo x. Este ângulo, nós vamos chamar ele de ângulo θ, ok? Bom, professor, pode ser que a reta R não cruze o eixo x, né? Pode ser que ela seja uma reta horizontal, que seja paralela ao eixo x, então ela não vai cruzar o eixo x. Sim, de fato. Por isso que agora a gente vai ver alguns casos possíveis para o ângulo θ. Porque o ângulo θ também ele pode ser um ângulo obtuso, né? Eu posso ter a reta nesse sentido e o ângulo está maior do que 90 e menor que 180 também. Sim. Então a gente vai ver agora todos os casos possíveis para esse ângulo θ. Então, o primeiro caso é quando a reta R é horizontal, isto é, paralela ao eixo x. Bom, se a reta R é paralela ao eixo x, então eu não tenho o ângulo formado entre a reta R e o eixo x. Então, logo, este ângulo θ é igual a zero. Beleza? Então, o ângulo formado entre a reta e o eixo x é igual a zero. Bom, segundo caso. Bom, da mesma forma que eu posso ter a reta horizontal, eu posso ter a reta vertical. Se eu tenho uma reta R que é vertical, isto é, paralela ao eixo y, então eu tenho que essa reta ela vai ser perpendicular ao eixo x, tudo bem? Então, neste caso aqui, o ângulo θ formado é igual a 90, beleza? Então, o ângulo formado entre a reta R e o eixo x, neste caso, é igual a 90, tudo bem? No caso que eu tiver uma reta vertical, pessoal, vocês vão ver que vai ser uma dor de cabeça para a gente, entre aspas, achar o coeficiente angular aqui, porque no fundo o coeficiente angular dessa reta não existe. Eu vou explicar o porquê um pouquinho mais para frente, ok? Bom, agora nós vamos considerar quando a reta R não é paralela a nenhum dos eixos cartesianos, nem ao eixo x, nem ao eixo y. Bom, a reta R não é paralela ao eixo dos cartesianos e o ângulo θ é agudo. Bom, o que é um ângulo agudo mesmo? É o ângulo que é maior do que zero e menor que 90, ok? Então aqui eu tenho uma reta R que não é paralela nem ao eixo x, nem ao eixo y, e forma com o eixo x um ângulo agudo, certo? Então neste caso aqui, o meu ângulo θ é um ângulo maior do que zero e menor do que 90 graus, certo? E o quarto caso é quando a reta também não é paralela aos eixos cartesianos e o ângulo θ é obtuso. Então, se eu tiver a reta R nesse sentido, certo? Eu vou ter este ângulo θ aqui formado entre a reta R e o eixo x, tá? E este ângulo aqui, ele é um ângulo que ele é maior do que 90 e menor do que 180, ok? É claro, né, pessoal? Vê se vocês concordam comigo. O maior ângulo possível entre a reta R e o eixo x é 180, né? Concorda comigo? Que é quando a reta ela vai ficar exatamente aqui sobre o eixo do x. Beleza? Então, o ângulo que a reta R forma com o eixo x, ele pode variar de 0 até 180 graus. Tudo bem? Ele vai ser 0 quando a reta é paralela ao eixo x. Ele vai ser 180 se a reta for exatamente o eixo x. Vai ser 90 graus se ela for perpendicular, né, se a reta for vertical. Vai ser entre 0 e 90 se o ângulo for agudo. E entre 90 e 180 se o ângulo for obtuso. Tudo bem? Mas, assim, os casos mais comuns são o terceiro caso e o quarto caso, né? Já que esses casos, assim, particulares, né, em que o ângulo é 0, 90 ou 180, como o próprio nome diz, são casos particulares. Beleza? Bom, e agora, pessoal, eu vou falar aqui uma pequena proposição para vocês, tá? Vamos lá, vamos ler isso aqui com calma. O coeficiente angular de uma reta R que passa pelos pontos A e B não vertical, então a reta não pode ser vertical, então a reta não pode ser com aquele ângulo de 90 graus que eu falei agora há pouco, que seria uma dor de cabeça, é um número real m, tal que este m, que é o coeficiente angular,
ele pode ser calculado de dois modos. Y do B menos Y do A, dividido por x do B menos x do A. E quando eu faço essa conta, y do B menos y do A, dividido por x do B menos x do A, isso me dá a tangente do ângulo θ, tá bom? Onde θ é o ângulo em que a reta forma com o eixo do x, ok? Isso eu vou agora demonstrar com vocês um pouco mais de detalhes, tá? Mas eu só quero que vocês entendam aí como que a proposição ela está apresentada para vocês. Então a gente consegue achar o coeficiente angular de uma reta R que passa por dois pontos A e B, fazendo essa conta. Y do B menos Y do A sobre XB menos X do A. Só que essa conta y do B menos y do A sobre xb menos x do A, vocês vão ver que eu vou demonstrar para vocês que ela coincide com o valor da tangente do ângulo θ, onde esse ângulo θ é o ângulo que a reta forma com o eixo x. E aqui cabe a observação o porquê eu estou exigindo que a reta R seja não vertical. Porque se a reta R for vertical, eu teria que calcular a tangente de 90 graus, né? E a tangente de 90 graus, ela não está definida, né, pessoal? Tudo bem? A tangente, ela não existe, ela não está definida em dois pontos no círculo trigonométrico. Vamos lembrar, né? Aqui está o eixo da tangente, tá? E a tangente ela não existe no 90 graus, que é nesse ponto aqui de cima, e no 270. Tá certo? Beleza? Então, por causa disso. Aliás, vamos aproveitar esse momento, né, também, ó, e vamos contar uma piada. O seno estava no banheiro. O cosseno bateu na porta. Sabe o que o seno respondeu? Tangente. Entendeu? Tangente, tangente, tangente. Ou ainda, estava o seno e cosseno numa festa. O seno falou assim, nossa, cosseno, quanta gente tem aqui? Entendeu? Cotagente, 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 cotagente. Meu Deus do céu, eu estou me superando nessa quarentena. Então tá bom. Bom, agora vamos... Eu tenho outra piada que é muito ruim sobre trigonometria que eu me recuso a contar agora aqui. Agora nós vamos... dependendo, talvez no final eu conte. Agora vamos então fazer a demonstração, né, a argumentação, o porquê isso aqui é verdadeiro. Bom, então pessoal, vamos começar aqui. Caso o ângulo θ seja agudo, tá? Então considere A, B e θ de acordo com o enunciado da proposição e seja C um ponto de coordenada xb e ya. Então vamos lá, olha aqui para o desenho. Eu tenho uma reta R que passa pelos pontos A e B. Os pontos A e B têm coordenadas xa, ya, xb e yb, tá? Pessoal, lembra que em várias demonstrações, seja no ponto médio, seja em pontos colineares, seja na demonstração da fórmula da distância entre dois pontos, eu sempre formei um triângulo retângulo. E para formar esse triângulo retângulo, eu sempre peguei um ponto auxiliar. E esse ponto auxiliar que eu vou pegar vai ser esse ponto C aqui, tá bom? E esse ponto C tem coordenadas xb e ya, ok? Então, eu consigo aqui formar um triângulo retângulo, tá? Onde os catetos medem AC e BC. É claro que o cateto AC, ele mede quanto? XB menos XA, né? A gente já sabe como calcular a distância entre dois pontos quando eu tenho o segmento paralelo, certo? Então, todo esse pedaço aqui mede XB, todo esse pedaço aqui mede XA, então esse pedaço aqui mede XB menos XA. E a mesma coisa por Y, tá? Então, esse pedaço aqui, todo mede YB, esse pedaço aqui mede YA, logo esse pedacinho aqui mede YB menos YA, ok? Então, eu não vou mais ficar repetindo isso, tá bom, pessoal? Porque acho que isso vocês já entenderam bem. Bom, além disso, vocês repararam que eu desenhei aí, né?
desenhe não, o GeoGebra desenhou para mim um ângulo θ, que é o ângulo que a reta R forma com o eixo do x, certo? Esse ângulo θ aqui, ok? Acontece, pessoal, que este ângulo θ que está aqui embaixo, ele é obrigatoriamente o mesmo ângulo que está aqui nesse triângulo. Por quê? Se vocês pararem para pensar, esse segmento AC, ele é paralelo ao eixo x, tá? E sempre, pessoal, que eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal, elas formam ângulos correspondentes. Então, se este ângulo aqui é amarelo, este ângulo aqui também é amarelo, tá? Se este ângulo aqui é verde, esse ângulo aqui também é verde. Tudo bem? Então, se este ângulo aqui mede θ, e como esse segmento AC é paralelo ao eixo x, então este ângulo aqui também mede θ. Beleza? E por que é interessante eu ter este ângulo θ aqui, pessoal? É interessante eu ter esse ângulo θ aqui, porque agora eu tenho um ângulo θ dentro de um triângulo retângulo. E se eu tenho um ângulo dentro de um triângulo retângulo e tenho aí os catetos ou a hipotenusa, isso me permite usar o que, pessoal? A trigonometria no triângulo retângulo. Então, se eu for usar aqui a trigonometria no triângulo retângulo, o que eu tenho que usar? Eu tenho o YB menos YA, que é o cateto oposto ao θ, certo? E o XB menos XA, que é o cateto adjacente ao θ. Então, se eu tenho o cateto oposto com o cateto adjacente, eu uso a tangente, beleza? Então, nós vamos calcular aqui, pessoal, nesse triângulo retângulo ABC que eu formei aqui, a tangente do ângulo θ. Ok? Então, vamos lá. Bom, aqui, pessoal, só tem a explicação, tá? Como AC é paralelo ao eixo x, então aquele ângulo CAB também mede θ. Assim, utilizando a trigonometria no triângulo retângulo, temos tangente de θ, cateto oposto por cateto adjacente. Só que o cateto oposto mede quanto? YB menos YA. E o cateto adjacente mede XB menos XA. Então, aquela conta lá da proposição YB menos YA sobre XB menos XA, ela é de fato igual à tangente do ângulo θ. Ok? Então, quando eu faço essa conta de YB menos YA sobre XB menos XA, eu estou calculando, de fato, a tangente do ângulo em que a reta forma com o eixo x. Beleza? Bom, mas isto é para o caso do ângulo θ ser agudo. E se o ângulo θ não for agudo, se o ângulo θ for obtuso? Vamos fazer também essa demonstração, tudo bem? A demonstração ela tem que ser completa, gente. Caso o ângulo θ aqui seja obtuso, tá? Então, mesma coisa. Tá aqui o ponto A, o ponto B. Eu peguei um ponto C de coordenadas XB e YA, tudo bem? Só que agora eu fiz a reta R nesse sentido. E o ângulo que a reta R forma com o eixo X é este ângulo roxo, tá bom? Este é o ângulo roxo, que é o ângulo θ. Então, neste caso, evidentemente, o ângulo θ ele é um ângulo maior que 90 e menor que 180 graus. Bom, quando o ângulo θ ele é maior do que 90 e menor que 180, eu preciso ter alguns cuidados, tá bom? Bom, primeira coisa, vocês viram aqui que eu fiz um ângulo aqui em amarelo? Vocês concordam comigo que este ângulo amarelo mais este ângulo roxo, eles somam 180? Sim, né? Beleza? Bom, como o ângulo θ, como esse ângulo roxo, melhor dizendo, ele mede θ, logo este ângulo aqui amarelinho, ele mede 180 menos θ, que é o que falta para 180, certo? Tranquilo? Ok. Por que agora, pessoal, eu estou marcando esse ângulo de 180 menos θ? Pelo seguinte, a hora que eu traço o triângulo retângulo ABC, a reta AC continua paralela ao eixo do X, certo? Só que agora, eu preciso considerar este ângulo, certo? Este ângulo aqui do lado esquerdo. Então, este ângulo aqui, que está aqui no vértice A, em amarelo,
ele é o mesmo ângulo que mede aqui embaixo, que no caso é 180 menos θ, certo? Então aqui eu tenho 180 menos θ. Então, nesse pedaço aqui eu também vou ter 180 menos θ. Tudo bem? Agora, pessoal, o ângulo que está no triângulo retângulo, ele não é mais o θ, ele é 180 menos θ. Beleza? E uma outra coisa importante aqui, pessoal, que eu também gostaria de chamar a atenção, é o seguinte. Deixa eu só apagar aqui esses rabiscos para vocês não confundirem as coisas. Note que agora o x do A ele é maior do que o x do B, certo? Até agora nós estávamos fazendo x do B menos x do A. Pessoal, de modo mais rigoroso, lembra que eu preciso colocar o módulo? Sim, eu preciso colocar o módulo para garantir que isso não seja negativo, tá? Mas essa distância agora, se eu fizer x do B menos x do A, vai dar um número negativo. Concorda? Porque o x do B é menor que o x do A, certo? Porque ele está à esquerda. Bom, professor, bota o módulo. Sim, mas para não botar o módulo, eu faço ao contrário. Eu boto x do A menos x do B. A distância vai ser a mesma, concorda? Então, se esse valor x do B menos x do A for menos 3, a distância x do A menos x do B vai ser 3. Mas, de fato, a distância entre A e B aqui, né, entre A e C, melhor dizendo, vai ser igual a 3, tá? Então, para evitar da gente colocar o módulo, vamos escrever x do A menos x do B. Tudo bem? Ok? Para o y, isso não interfere, né? Porque aqui, o y do ponto B, ele está acima do y do ponto A. Então, eu posso fazer tranquilamente yb menos y do A, porque eu garanto que esse número é positivo, tá? A única coisa que vai mudar agora, pessoal, vai ser no x. Em vez de ser x do B menos x do A, vai ser x do A menos x do B. Nossa, professor, que confusão. Mas vocês vão ver que, no fundo, esse x do A menos x do B, ele vai virar x do B menos x do A na próxima conta que eu fizer no próximo slide. Tá bom? É que aqui, na figura do triângulo retângulo, eu preciso garantir que este cateto seja positivo, tá? Então, por isso que é necessário eu escrever x do B menos x do A e não ao contrário. Tá bom? Bom, e aqui é a mesma coisa, né, pessoal? Então, esse triângulo amarelo, eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, nós vamos calcular a tangente desse ângulo amarelo. É a tangente de θ? Não, não é a tangente de θ. É a tangente de 180 menos θ. Vamos lá agora para o próximo slide. Pessoal, e agora eu vou usar um resultado, tá, da trigonometria. A tangente de 180 menos θ, ela é igual a menos a tangente do ângulo θ. Tá bom? Isso eu expliquei para vocês ano passado, tá bom? Não vou entrar em muitos detalhes, mas só para vocês lembrarem de uma coisa. A tangente no segundo quadrante, ela é negativa. Então, por exemplo, a tangente de 45, ela é igual a 1, certo? A tangente de 135, que é 180 menos 45, né? 180 menos 45 dá 135. Se vocês lembrarem, pessoal, a tangente de 135, ela vem aqui embaixo, ela vem no menos 1, tá? Então, por isso que a tangente de 180 menos θ é igual a menos tangente de θ. Claro, isso aqui que eu fiz foi um caso particular, só para vocês entenderem, beleza? Ok? Bom, então agora nós vamos calcular então a tangente deste ângulo, tá? Então vamos lá. Tangente de 180 menos θ, que é o ângulo amarelo, certo? Qual a definição? Cateto oposto por adjacente. Só que a tangente de 180 menos θ, ela é igual a menos tangente θ. Então eu vou trocar essa tangente por 180 menos θ por menos tangente θ. Ok?
cateto oposto, que é YB menos YA, dividido por cateto adjacente, que é XB menos XA. Ok? Nossa, professor, mas ficou estranho, né? Aqui ficou menos tangente, aqui ficou XA menos XB. Então, agora eu vou fazer uma coisinha. Vocês concordam que XA menos XB é a mesma coisa que menos XB menos XA entre parênteses? Sim, né, pessoal? Concordam? Eu posso colocar esse menos aqui em evidência e eu mudo o sinal aqui dentro. Então, por exemplo, se eu tiver 2 menos 3, isso aqui é a mesma coisa que menos 3 menos 2. Certo? Mesma coisa. Coloco o menos em evidência, que vai dar menos 3 mais 2. Ok? E por que eu fiz isso? Pelo seguinte. Agora eu tenho este menos aqui com este menos aqui. Tudo bem? E agora eu volto a ter XB menos XA. Professor, mas o que você faz com esses dois sinais de menos? Bom, esses dois sinais de menos, pessoal, no fundo, eles vão se anular. Concorda? Se eu pegasse essa equação aqui e multiplicasse isso aqui por menos 1 ambos os lados, aqui ia ficar positivo e aqui também ia ficar positivo, né, pessoal? Porque este menos que está aqui no denominador, eu posso colocar esse menos aqui em cima ou esse menos aqui na frente. Certo? Porque 7 sobre menos 5 e menos 7 quintos é a mesma coisa. Então, quando eu multiplico por menos 1, então, no fundo, esse sinal de menos vira mais, e esse sinal de menos aqui com esse sinal de menos, ele também vira mais. Ok? Então, olha que maravilha. Então, a tangente do ângulo θ, ela continua sendo YB menos YA sobre XB menos XA. Não mudou. Mesmo que o ângulo seja obtuso, a tangente continua sendo YB menos YA sobre XB menos XA. Continua sendo a mesma coisa. Não importa, né, se o ângulo vai ser obtuso, a tangente vai ser negativa, tudo bem. Mas a gente provou que, usando argumentos da trigonometria, que este ângulo de 180 menos θ, no fundo, ele é igual a menos tangente θ. E aquele problema lá do xA menos xb, a gente resolveu com ele, né, colocando um menos em evidência. Então, um sinal de menos que está do lado esquerdo com um sinal de menos que está do lado direito, uma coisa acabou compensando a outra. Tá? Então, de fato, a tangente do ângulo θ é igual a YB menos YA sobre XB menos XA. Bom, pessoal, em suma, tá? Em resumo, para calcular o coeficiente angular m da reta R, que passa pelos pontos A e B, a gente pode fazer duas contas. Ou a gente faz essa conta aqui, YB menos YA sobre XB menos XA, ou calcula a tangente do ângulo que a reta forma com eixo X, ou calcula a tangente do ângulo θ, né? Já que a gente viu que isso aqui é igual a isso aqui. Beleza? Professor, mas qual que eu faço? A conta de cima ou a conta de baixo? Depende, pessoal. Se o enunciado te der o ângulo que a reta R forma com o eixo X, então você calcula o coeficiente angular calculando a tangente desse ângulo. Se o exercício ele te dá só os dois pontos A e B, você faz essa conta aqui, YB menos YA sobre XB menos XA. Tá bom? Então, tudo vai depender do enunciado que você tem em questão. Beleza? Bom, vamos agora falar do coeficiente linear. O coeficiente angular é o m, que a gente acabou de falar. E agora nós vamos falar do coeficiente linear n de navio. Pessoal, ele é a ordenada do ponto onde a reta R intersecta o eixo do y. Se n igual a zero, então a reta R passa pela origem. Bom, ordenada do ponto. Este ponto aqui tem coordenadas 0 e n, certo? A abscissa dele vale x vale 0 e a ordenada dele, y, vale n. Tá? Então, este valor aqui vai ser o ponto no eixo y onde a reta intersecta o eixo do y.
Beleza? Vai ser esse ponto N aqui. Tranquilo? É fácil de verificar isso, né, pessoal? Porque se o x vale 0, então eu vou ter m vezes 0 mais n. Estão de acordo? Então aqui y é igual a n. No fundo, pessoal, isso aqui lembra um pouquinho de função afim, né? A função afim era a função do tipo ax mais b. E o valor inicial da função afim, nossa, eu falei muito isso para vocês no primeiro ano, muito mesmo. Era o valor f de 0, que era igual a b, né? Porque esse termo aqui vai desaparecer. Tudo bem? Então, esse valor aí, onde a reta intersecta o eixo do y, vai ser sempre coincidente com o valor do n, tá bom? Ou o valor do b aqui, no caso, que era a função afim. Beleza? Então, um exemplo, ó, a reta de equação y igual a 2x menos 1 intersecta o eixo do y no ponto 0 e menos 1. Tá? Então, basta você verificar aqui que o n é menos 1. Então, a reta intersecta o eixo do y neste ponto aqui, 0 e menos 1. Se o n fosse 2, ia intersectar aqui, né? 0 e 2, ou para cá. Se o n fosse 4, ia intersectar no ponto 0 e 4. E se o n fosse 0, quer dizer que a reta passa pela a origem. Igual estava escrito no próximo slide, no slide anterior. Ok? Bom, sejam R e S duas retas com suas respectivas equações reduzidas. MRx mais NR, MSx mais NS. Então, MR e NR são os coeficientes angulares e lineares da reta R, respectivamente. E MS e NS são os coeficientes angulares e lineares da reta S, respectivamente. Pessoal, duas retas RS, elas podem ser paralelas, coincidentes ou distintas, ou concorrentes, ok? Então, ou duas retas são paralelas ou concorrentes. Paralelas, elas podem ser paralelas distintas ou coincidentes, ok? Então, vamos estudar aí cada uma delas de acordo, tendo como base, né, os coeficientes angulares e lineares, ou seja, tomando como base a equação reduzida. Para a gente saber, pessoal, se uma reta R é paralela com uma reta S, a melhor equação é a equação reduzida. A equação geral ela não é boa para ver se a reta é paralela ou concorrente com a outra. A melhor equação que nós temos para isso é a equação reduzida. Tudo bem? Então vamos ver aí cada um dos casos que nós teremos. Paralelas coincidentes. Neste caso, temos que R e S possuem a mesma equação, isto é, o coeficiente angular da reta R é o mesmo coeficiente angular da reta S, e o coeficiente angular da reta R é o mesmo coeficiente angular da reta S. Ok? Bom, gente, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que duas retas são paralelas coincidentes, no fundo é uma reta que está em cima da outra. Está aqui a reta R e está aqui a reta S. Tá? Elas são retas coincidentes. Se elas são retas coincidentes, elas têm a mesma equação, evidentemente. Se elas têm a mesma equação, elas têm o mesmo coeficiente angular e o mesmo coeficiente linear. Ok? Beleza? Tranquilo? Então, uma reta 2x menos 1 e uma reta S de equação 2x menos 1, elas são a mesma reta e elas são coincidentes. Mesmo coeficiente angular e mesmo coeficiente linear. Ok? Bom, esse caso aqui é um caso aí particular também. O caso mais assim comum, entre aspas, é quando elas são paralelas distintas, né? Que dá aquele sentido mais claro do que é paralela, né? Que são coisas que não se cruzam. Pronto. Paralelas distintas. Duas retas R e S não verticais. Mais uma vez, duas retas R e S não verticais são paralelas distintas entre si? Se e somente se
seus coeficientes angulares são iguais e seus coeficientes lineares são distintos. Ok? Então, a reta R é paralela à reta S. Então, a reta R, esse símbolo aqui, pessoal, quer dizer paralela, tá bom? Então, a reta R é paralela à reta S, paralela distinta, né? Que são aquelas retas que não se cruzam. Se e somente se elas tiverem o mesmo coeficiente angular e o coeficiente linear for distinto. É claro, né? Porque se o coeficiente angular for igual e o coeficiente linear também for igual, então elas são paralelas coincidentes, é o caso anterior. Beleza? Beleza, gente? Então, elas devem ter necessariamente o mesmo coeficiente angular, tá bom? Essa parte aqui que é a parte forte. Mas, professor, por que elas devem ter o mesmo coeficiente angular? Nós vamos ver isso agora no próximo slide. Bom, vamos ver, pessoal, aqui a demonstração, tá? Eu vou dar para vocês aqui, pessoal, uma demonstração um pouco intuitiva e depois eu demonstro o que está aqui abaixo, ok? Acompanhe aqui comigo, pessoal, o meu desenho que eu estou fazendo aqui em paralelo, tá? Eu vou desenhar aqui uma reta azul e uma reta, sei lá, roxa, tá bom? Beleza? Ó, essa reta azul, ela forma um ângulo θ aqui com o eixo x. Concorda? Vocês concordam comigo, pessoal, que uma reta roxa, para ser paralela com a reta azul, ela precisa formar o mesmo ângulo θ que a reta azul? Por quê? Se o ângulo for diferente, por menor que ele seja a diferença, a reta vai cruzar a outra. Ela passa a ser não paralela. Ok? E se o ângulo θ for o mesmo, aí eu garanto que as retas não se cruzam. Ok? Beleza? Então, é isso, pessoal, que é uma coisa mais intuitiva, tá? Então, as retas R e S, para serem paralelas distintas, elas precisam formar o mesmo ângulo θ com o eixo x, ok? Este ângulo θ tem que ser o mesmo ângulo que este ângulo θ aqui que a reta S forma, ok? Inclusive, isso é uma coisa intuitiva, mas também é um postulado da geometria que é importante, ok? Que nós temos aqui essa reta transversal, ok? Bom, daí, se a reta R e S, elas têm que ter o mesmo ângulo para serem paralelas, né? Se elas são paralelas, elas têm o mesmo ângulo, melhor dizendo, né? Eu tenho que partir ao contrário. Tudo bem? Então, o ângulo θR é igual ao ângulo θS, certo? Então, esse ângulo aqui, θR, é igual a este ângulo aqui, θS. Ficou um pouco fraco, pessoal, um pouco pequenininho, mas aqui quer dizer ângulo θR e ângulo θS, tá? Então, essas retas são paralelas, C e somente C. O ângulo θR foi igual ao ângulo θS. Ora, mas se dois ângulos são iguais, eles têm a mesma tangente. Então, se o ângulo θR é igual ao ângulo θS, então a tangente do ângulo θR é igual à tangente do ângulo θS. Ora, mas se a tangente do ângulo θR é igual à tangente do ângulo θS, quer dizer então que o M de R é igual ao M de S. Em resumo, o coeficiente angular da reta R é igual ao coeficiente angular da reta S. Ok? Ou seja, pessoal, se o ângulo é o mesmo, a tangente é a mesma e o coeficiente angular é o mesmo. Logo, com certeza, o coeficiente angular dessa reta R é igual ao coeficiente angular dessa reta S. E é óbvio, né, pessoal, que aqui o coeficiente linear é distinto, né?
porque o coeficiente linear da reta R está aqui em cima e o da reta S está aqui embaixo. Certo? Beleza? Então, por isso que elas são paralelas distintas. Retas concorrentes, pessoal. Para duas retas serem concorrentes, basta que os seus coeficientes angulares sejam distintos, tá? Vamos explicar isso aqui para vocês. Bom, então vamos ler de novo aqui com calma o slide. Duas retas R e S são concorrentes se e somente se e só se, seus coeficientes angulares forem distintos. Isso é, R é concorrente com S. Esse símbolo aqui, pessoal, que é um X, quer dizer concorrente. R é concorrente com S se e somente se o coeficiente angular de R for diferente do coeficiente angular de S. Basta isso, tá bom? O coeficiente linear até pode ser igual, mas se o coeficiente angular for distinto, elas são concorrentes, ok? Então, basta que eles sejam distintos. Então, aqui eu tenho duas retas, R e S, que elas são concorrentes, elas se intersectam, tá, pessoal? Retas concorrentes são retas que se concorrem, são retas que se intersectam num ponto P, tá? Ok? Este ângulo aqui da reta R vermelho, eu chamei ele de θR, e este ângulo S aqui, da reta azul, que é a reta-forma com eixo X, eu chamei este ângulo aqui de θS. Claramente o ângulo θR e o ângulo θS são distintos, tá? Então, duas retas são concorrentes se e somente se o ângulo θR for diferente do ângulo θS, ok? Mas, se o ângulo θR é diferente do ângulo θS, então a tangente do ângulo θR é diferente da tangente do ângulo θS. Se a tangente do ângulo θR é diferente da tangente do ângulo θS, quer dizer então que o coeficiente angular da reta R é distinto do coeficiente angular da reta S, tá? Beleza? Deixa eu só afirmar aqui uma coisa que é importante, tá? O fato de eu ter dois ângulos distintos, por que eu estou afirmando que dois ângulos distintos também têm as suas tangentes distintas? Porque, pessoal, aqui no caso, eu estou considerando o ângulo θ entre 0 e 180 só, tá? Então, entre 0 e 180, nós temos que qualquer ângulo que eu pego entre 0 e 180, se eles são distintos, também as suas tangentes são distintas, ok? Porque eu poderia ter o caso, por exemplo, o 30 graus e o 210, eles são ângulos distintos. Só que as tangentes deles são iguais. A tangente de 30 e de 210 é igual a raiz de 3 sobre 3. Mas isso não vai acontecer em retas, porque eu não pego ângulos do terceiro e quarto quadrante, eu só pego ângulos do primeiro e segundo quadrante. Tudo bem? E se eu pego um ângulo do primeiro e segundo quadrante, que eles são distintos, eu garanto para vocês que a tangente também é distinta. Beleza? Então, se a tangente é distinta, o coeficiente angular também é distinto. Então, duas retas para serem concorrentes, basta que seus coeficientes angulares sejam distintos. Tá? Bom, e aí elas vão se cruzar no ponto P. E como a gente faz para achar as coordenadas do ponto P? Nós já vimos isso na videoaula anterior, né? Como a gente acha aí as coordenadas do ponto de interseção de duas retas, né? Basta a gente resolver um sistema de equações com duas equações a duas incógnitas. Importante, pessoal. Duas retas R e S do plano são perpendiculares quando o ângulo θ formado por elas é igual a 90. Neste caso, escrevemos R perpendicular com F. Vamos lá. Isso é importante, hein? Muito importante. Está acabando a videoaula. Acorda aí. Acorda, menina. Acorda, menina. Quem fala isso mesmo? Ana Maria Braga. Ah, ela não fala isso? Acorda, menina. Acorda, menina. Grande Ana Maria Braga, né? Louro José. Eu gosto do Louro José. Ele é engraçado. Louro. 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 Bom.
Essa quarentena não tá me fazendo bem, né, gente? Quando eu tenho duas retas que se intersectam, elas formam um ângulo entre elas, certo? Um ângulo alfa. Se esse ângulo alfa for de 90 graus, nós vamos dizer que as retas são perpendiculares, tá? Então, retas perpendiculares são retas concorrentes, é um caso particular de reta concorrente, tá? Só que são retas que se cruzam formando ângulo de 90 graus. Então, tá aqui a reta R e tá aqui a reta S, tá? Que são concorrentes, só que além de serem concorrentes, ela tem um caso particular. Elas se concorrem formando ângulo de 90 graus, beleza? E o símbolo de perpendicularismo é esse aqui, R perpendicular com S. Ok? Professor, mas como que eu sei, sem fazer o desenho, que duas retas são perpendiculares, né? Tem alguma relação entre os seus coeficientes angulares? Tem sim. Nós vamos ver agora, pessoal, quando que duas retas são perpendiculares, utilizando os seus coeficientes angulares. Vamos lá então, gente. Qual é a condição? Duas retas R e S não verticais são perpendiculares se e somente se o produto de seus coeficientes angulares for igual a menos 1, tá bom? Ou seja, R é perpendicular a S se e somente se o produto de M de R por M de S for igual a menos 1. Então, você vai pegar o coeficiente angular de R, vai multiplicar pelo coeficiente angular de S. Se for menos 1, é perpendicular. Se não for, não é. Professor, por que isso aqui é verdade? Pessoal, essa demonstração em particular, eu não vou fazer para vocês, tá? Porque ela envolve um pouco mais a fundo aí de algumas coisas de tangente, um pouco mais a fundo de trigonometria, e eu resolvi não perder muito tempo com isso, tá? A melhor forma de você ver isso é você utilizando vetores, tá? Mas como a gente não está utilizando vetores até agora, então não vou utilizar também, tá bom? Infelizmente, tá? Quando a gente for estudar retas perpendiculares, então você tem que ter na cabeça que o produto de seus coeficientes angulares é igual a menos 1, ok? E eu não vou demonstrar esse resultado, tá? Até um pouco mais para frente, lá no final de junho, se a gente tiver tempo, até demonstro isso para vocês, tá bom? Mas nesse primeiro momento eu não vou fazer essa demonstração, tá bom? Então é isso, pessoal. Então essa foi a videoaula de hoje, tá? Ela tá um pouquinho longa, aliás, bastante longa, 53 minutos agora. Mas assistam ela, tenham paciência, porque ela é muito importante. E agora eu vou gravar uma videoaula só com exemplos resolvidos de retas paralelas, perpendiculares, coeficiente angular linear, com exercícios resolvidos de vestibular e Enem, tá bom? Então assistam a próxima videoaula, que ela é muito importante, que a gente vai aplicar tudo que a gente viu na prática. Beijo, se cuidem, até a próxima.